Está perdido? O Deus da providência provê promessas de provisão. Eu sei que parece muito bem, mas na realidade o que a gente está querendo hoje dizer aqui é isso mesmo. Nós temos um Deus que é o Deus da providência. E esse Deus nos deu várias promessas de que iria nos dar tudo aquilo que era necessário para uma vida digna e diante. O texto que nós lemos é a parte daquilo que é chamado, conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Se você olhar lá no capítulo 5, versículo 1, você vai ver que Jesus viu multidões, saiu, subiu ao monte, e o que aconteceu? Os seus discípulos se aproximaram dele. Diz o texto, Jesus passou a ensinar-lhes, dizendo: a minha fé é grande. Enfim, Jesus está falando dos seus discípulos. Jesus está falando para um grupo de pessoas que estavam interessadas nele. Pessoas que foram até onde ele estava, subiram um pouco aquele monte e se assentaram na volta dele para ouvir a sua doce voz. Porque sabiam que na volta do Senhor Jesus Cristo havia aquilo que eles deveriam saber, um conhecimento, informações preciosas que os capacitariam a enfrentar a vida de frente, a enfrentar a vida sem medo, a enfrentar a vida sem ansiosidade, a enfrentar a vida sem aquelas preocupações típicas da nossa natureza humana. Jesus fala de algumas coisas que são importantes nesse texto. É possível viver sem comida? E é possível viver sem água, sem vida? Algumas coisas na história da humanidade e na história se mostram fundamentais. Por causa de comida e bebida, muitas guerras aconteceram. Por exemplo, a Mesopotâmia era uma terra extremamente fértil. E para que uma cidade tivesse, dominasse as regiões mais férteis, o que elas faziam? Elas faziam guerras com outras cidades, guerras com outros impérios, com outros povos, para conquistar, para tomar aquelas terras que eram mais férteis. E às vezes não se estava nem preocupado mesmo em se fazer guerra para dominar uma área fértil, porque se queria apenas dar comida do outro. Eu creio que vocês todos conhecem a história de Ulisses, no período de Gideão. O povo de Israel plantava, aí quando vinha a colheita, eles preparavam tudo, os midianitas, os povos do deserto vinham e tomavam tudo. Queriam apenas roubar a comida. Faziam guerra por conta da comida. Regiões onde a água ou a escassez de água são sempre usadas. Vou dar um exemplo. Na Palestina de hoje, a água é escassa. Israel domina a região, antigamente era chamada de Bazã. Chamada hoje, eles chamam as colinas de Golã. Israel tomou da Síria. E Israel não abre mão dessas terras, porque lá estão as fontes de água da região. É uma das regiões com menos quantidade de água. Mas existem fontes abundantes de água nessa região. Se Israel perder, ele vai ter um problema muito sério para conseguir água.
Salomão era. Tanto que a comparação é com quem? Era com o rei. Aquele que tinha condições de ter as roupas mais caras. Vou dar um exemplo para vocês, eu fiquei sabendo há algum tempo atrás. A mercadoria mais cara da história, de toda a humanidade, era um líquidozinho, uma tinta púrpura produzida pela Fenícia. Extremamente difícil de ser conseguida porque é fruto de um crustáceo que dá nas praias da Fenícia. E precisam de alguns milhares desse crustáceozinho. Tipo, seria mais ou menos um tatuinho, não é um tatuizinho? Tipo um tatuizinho, para produzir uma linha dessa tinta púrpura. E ela custaria hoje, talvez um litro dessa tinta, algo mais ou menos como 2 milhões de dólares por um litro de tinta púrpura. E essa tinta era disputada pelos senadores romanos. Sabe por quê? Porque quando eles colocavam aquele nome sobre eles, púrpura era a expressão de dinheiro, de poder, de ascendência sobre os outros. Era a manifestação da riqueza. Então, não fala a verdade, não é assim hoje. Não é assim. Não existem marcas que quando você vê uma roupa, você fala, está muito caro. São camisas que custam, talvez, alguns salários mínimos. Calças que custam alguns salários mínimos. Que 90% dos brasileiros jamais terão condições de comprar, a não ser que tem sorte de encontrar bem mais baratinho no brechó. Marcas que são falsificadas porque dão status. Mas se você vê uma pessoa pobrezinha, um senador, um jacarezinho, você vai falar assim, comprou um calçadão de Campo Grande, e já viu, passa lá, tem um jacarezinho lá no chão, comprou um jacarezinho, né? Desculpa se alguém tem aí. Podia deixar fazer esse comentário.
anseio, esse afã, esse desejo contínuo de conquistar comida, bebida, roupas, enfim, conquistar bens, estava distanciando-nos cada vez mais e mais da relação com Deus. Estava levando a que eles abandonassem a relação com Deus e, consequentemente, com o reino de Deus. Porque ninguém pode se relacionar com o reino de Deus sem se relacionar com Deus. Então, Jesus estava contando esta realidade, essa ânsia, essa preocupação com aquilo que a pessoa precisa para satisfazer suas necessidades, estavam afastando essas pessoas de Deus e, consequentemente, do seu reino. As coisas, os bens, estavam se tornando mais preciosas para elas do que o próprio Criador, do que o Deus que, por amor, nos havia feito, nos havia chamado para ser seu povo. O Deus que, por amor, disponibilizava a todo ser humano o alimento, a água, aquilo que era necessário para que eles pudessem ter uma vida com as suas necessidades satisfeitas. Será que ainda hoje não acontece isso conosco? Será que ainda hoje não acontece isso conosco? Somos o povo de Deus? Somos o corpo de Cristo? Será que nós ainda não estamos vivendo essa realidade? Será que como discípulos de Jesus, será que ainda estamos sem conseguir perceber claramente o que é que tem movido a nossa vida? O que é que tem sido o centro da nossa existência? A motivação para que nós continuemos a fazer aquilo que Deus deseja, façamos, que temos a vida que Deus deseja, que vamos. Nós que conhecemos o Sermão do Monte, eu quero que todo mundo aqui já leu. Eu quero que todos que estão aqui, pelo menos algumas partes, vão poder citar. Se perguntar alguma coisa a luz do mundo, o sal da terra, não vai saber. Algum pedacinho do Sermão do Monte, todo mundo sabe. Todo mundo já leu. Todo mundo já viu que está aqui praticamente, já ouviu uma mensagem a esse respeito. Então nós conhecemos o Sermão do Monte. Nós afirmamos que cremos que Jesus Cristo é o nosso mestre, que nós somos seus discípulos, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele tem cuidado de nós. Será que nós não temos nos esquecido das promessas que Ele tem feito para nós? Será que esquecidos dessas promessas, nós não estamos dedicando a nossa vida à busca simplesmente de conquistas materiais? Será que nós estamos procurando ganhar no mundo, acumular bens, acumular informações? Será que não temos no coração o desejo de mostrar para os outros que a gente tem mais? Que nós conquistamos mais? Esse texto certamente está falando para nós. Está falando para nós. Para dar aos seus discípulos a certeza de que Ele era aquele que provê. Para dar aos seus discípulos a certeza de que Ele, Jesus, como Deus da providência, tinha cuidado com aqueles que lhe pertencem, que Ele, Jesus, Ele tinha interesse em satisfazer as necessidades dos seus discípulos. Jesus, nesse texto, então, faz algumas considerações. Jesus aponta algumas coisas que são importantes. Primeiro, o que ele fala? Ele diz que nós devemos olhar para as aves dos céus. Não é isso? E ele vai falar uma coisa interessante. Olha, as aves dos céus, elas não plantam. O dia que você vir um passarinho ciscando o chão, ele não estará na terra para botar a sementinha lá, para botar outro dia
As aves do céu não fazem isso. O que Jesus está querendo dizer? Que o crente tem que ser preguiçoso, ocioso. Aí ele fala assim: está vendo o que Jesus está dizendo? Se as aves do céu não trabalham que Deus dá, o que eu vou fazer? Vou deitar na minha rede e vou ficar aqui esperando. Não vou trabalhar. Cuidar da terra, plantar, semear, colher, colocar no celeiro, não dá trabalho. Então a pessoa fala assim: pô, Jesus está ensinando que crente não precisa trabalhar. Só que não é isso não, irmãos. As aves trabalham para caramba. Para alimentar aqueles filhotinhos que ficam de boca aberta comendo o dia todo. Uma vez uma professora falou assim: que está errado esse negócio de ser pouco, mas come igual um passarinho. Ela falou assim: está errado porque os filhotes de passarinho comem muito. Eles comem várias vezes o peso do corpo. Então, se você fosse comer igual um passarinho, rapaz, você tem que gastar uma grana com comida. Tem que ter dinheiro. Tem que fazer um esforço também. Daqui a pouco está com 500. Mas os passarinhos, eles trabalham intensamente. O que Cristo está dizendo é que eles não ficaram preocupados em guardar para amanhã. Para eles, bastava receber do Criador aquilo que ele podia disponibilizar. E os seus esforços nem eles não avançaram. Tudo bem que um dia eles tinham que voar até mais longe para conseguir alimento, mas eles iam. Porque a ideia é que os animais entendem que existe alguém que provê para eles. Então Jesus está falando que as aves elas trabalham para conseguir o alimento, para elas e para os seus filhotes. O problema todo é que Jesus está querendo dizer que muitos estavam entendendo que as provisões eram conquista própria, eram fruto do esforço. Não é. É uma ação de Deus graciosa na vida das pessoas. Quem fala que eu conquistei, está colocando Deus fora. Quem olha para si falando porque eu plantei, eu colhi, eu, começo eu, está colocando Deus fora da sua vida. Está colocando Deus longe da sua vida. Está colocando aquele que é o Deus da providência distante da sua vida. Jesus depois compara com os lírios. Olha os lírios do campo. E aí vai entrar na questão de Salomão, que eu falei. Salomão, sendo rei, ele iria usar as mais belas roupas do reino. Creio eu que seria um problema Salomão sair todo dourado, coberto de ouro em cima e embaixo, e encontrar um súdito dele com uma roupa mais bonita que a dele. Esse é um problema. Por quê? Porque ele era rei, ele era soberano. Então ele tinha que mostrar para todo mundo a sua grandeza, e fazia isso através da sua roupa, da sua vestimenta, do seu adereço. Só que Jesus fala assim: vocês estão vendo? Eu fico imaginando que ele estava mostrando isso aí para as pessoas verem sua roupa. Os lírios dos campos eram, segundo os estudiosos, era uma flor avermelhada que dava nas encostas das montanhas. Talvez fosse a época própria para isso. Então é provável que havia muitas dessas flores espalhadas lá pela região. E Jesus fala assim: não, olha, vê essas flores. Nem Salomão conseguiu ter uma beleza tão grande, estava revestido de uma beleza tão grande. Salomão, com todo o seu ouro e prata, não se vestiu como uma dessas plantas. Deus fez essas plantas e deu a elas toda essa beleza, toda essa grandeza. Apesar dessas plantas serem efêmeras, serem passageiras, elas tinham uma beleza em comum. Quem se encanta diante de uma orquídea? De uma bela rosa? Existem muitas flores, não dá nem para a gente enumerá-las aqui. Mas, mesmo com essa beleza, mesmo com essa característica de ser efêmera, passageira, Deus dava a elas algo. Era a providência de Deus manifestada na natureza, manifestada na sua obra criadora. Às vezes nós queremos manifestar a beleza através de nós mesmos, daquilo que temos. Uma
o próprio ser humano como aquelas coisas. Porque Salomão passou. As suas roupas maravilhosas se perderam. Eu ainda não vou falar de um museu que tinha as roupas que Salomão usava. Mas se perderam. A glória de Salomão agora é só de memória. Mas ainda assim, irmãos, Jesus estava falando para os seus discípulos que eles não tinham que estar preocupados com essas coisas e manifestar a sua glória, a sua beleza através das suas roupas. Porque na realidade, a natureza manifesta a providência de Deus, a presença de Deus, um Deus que cuida, um Deus que criou e que está presente. Olha, diante dessas comparações, o que a gente pode perceber? Se você não olhar no texto, você vai ver isso. Quando ele fala da comida, da bebida, da roupa, Jesus vai dar uma escala de valores. Sabe o que ele vai dizer para a gente? Que às vezes a gente esquece disso. O corpo é mais precioso, é mais valioso do que as roupas. Se chegar uma pessoa de terno e gravata, toda elegante, terno feito à mão, na medida, e chegar alguém com uma roupa simples, a nossa tendência é dar valor àquela pessoa. É desprezar o pobrezinho, a sua roupa, talvez até rasgada, remendada. Mas Deus não fez. Sabe por quê? Porque pode ser que aquele homem de terno, tão bonitão, seja um mau caráter. Seja uma pessoa que explora o outro, de roupa, colarinho branco, e aquele pobrezinho pode ser honesto, trabalhador, digno. E Deus certamente vai dar valor àquele que honra a sua vida, a sua dignidade. Nós às vezes vemos pela aparência, mas o corpo vale mais do que a roupa. A comunhão com Deus vale mais que a comida. A comida vale mais que a vida. Perdão. A vida vale mais que a comida. A vida é mais preciosa que a comida. E o que é que Jesus está querendo apontar? É que existem coisas que são mais preciosas do que as meras coisas que a gente dá tanto valor. A comunhão com Deus vale mais do que o mundo. Uma outra coisa também que Cristo está querendo dizer nesse texto é que a ansiedade de ter, a preocupação com a união de comer, de vestir, de beber, essa ansiedade, ela só traz prejuízo e ela não pode mudar o curso da nossa existência. Um povo é algo mais ou menos, tem variação de uma volta a outra, mas vamos arredondar aqui, mais ou menos 45 centímetros. Seria mais ou menos essa medida aqui. Mais ou menos 45 centímetros. E Jesus está dizendo assim: olha, você não pode acrescentar, a ideia é assim, um tantinho que seja a sua existência. Você pode estar ansioso para amanhã, você não vai mudar. Você não vai conseguir mudar o seu amanhã. Sua ansiedade não é capaz de resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque os cuidados deste mundo são imóveis e são passageiro. A outra coisa que Jesus está querendo dizer também é que o discípulo precisa focar na sua visão, no seu alvo. Precisa ter como foco o reino de Deus. E é isso, irmãos, que faz muita falta em nossa vida. E aí eu vou incluir. Nós não temos o reino de Deus como prioridade da nossa vida. Nós não temos o reino de Deus como prioridade da nossa vida. Tudo é mais importante. Tudo é motivo para faltar à igreja. Qualquer coisa é motivo para você deixar de cumprir, para nós deixarmos de cumprir as obrigações de Deus para com o seu corpo. Então Jesus está dizendo que nós precisamos pensar nisso. Ter o reino de Deus como prioridade, porque os valores do reino são valores permanentes, são valores eternos, são valores transcendentes. Enquanto as coisas desse mundo, tudo é passageiro mesmo. Acaba você nem. A pessoa junta dinheiro.
daqui a pouco morre. Aproveitou o quê? A gente não leva nada disso. A gente não leva comida, não leva bebida, não leva roupa, não leva riqueza, não leva carro, não leva nada. E às vezes é por isso é a preocupação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o foco. É um jogo do time que a gente gosta. Ah, não vai igreja, não vou ver o jogo hoje. Uma festa ali, não vou igreja, não vou ter uma festinha para divertir com os amigos. Está passando um filme muito bom no cinema, não vou para a igreja não, porque eu vou para o cinema, porque eu vou curtir um pouco hoje. Está dando um dia maravilhoso na praia, vou aproveitar e vou para a praia, porque eu não vou me reunir com os irmãos não, porque não é prioridade. É a realidade, mas a gente tem dado mais valor às coisas deste mundo, esquecido do reino de Deus, os valores do reino de Deus, buscar coisas em primeiro lugar ao reino de Deus, da sua justiça. E sabe o que vai acontecer? As demais coisas, estas coisas que serão acrescentadas. Eu queria fazer só uma observação aqui, encerrando. Essa maldita teologia da prosperidade, deixa eu falar assim, mas é verdade, desvia o foco. Pega um texto desse e vai tentar te mostrar que você tem que buscar todas essas coisas. Porque se você buscar o reino de Deus, e aí a ideia é buscar com interesse egoísta, você fazer para Deus porque você quer algo em troca, você dá a Deus para receber em dobro, em triplo, porque Deus tem obrigação de te abençoar, porque você é uma pessoa fiel. Essa teologia tem levado muitas pessoas a buscar as coisas deste mundo, a focar nas coisas deste mundo. Nesse texto aqui, Jesus está dizendo assim: presta atenção, versículo 33, buscar coisas em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não está dizendo que serão todas as coisas, poder, riqueza, está dizendo que você vai precisar ficar descansado, porque Deus vai providenciar o que você precisa na sua subsistência. Ele vai cuidar. Não, Deus não nos chama a preguiça. Deus não nos chama a comodismo, a ociosidade. Mas Ele nos convida a que nós diligentemente trabalhemos para adquirirmos aquilo que precisamos. Sem aquela ganância de querer ter tudo no mundo. Sem aquela coisa de ficar admirando as pessoas que têm mais. Mas Ele nos diz que nós precisamos, como crentes, trabalhar. Mas Ele nos afirma nesse texto uma coisa muito interessante. Nós não precisamos colocar as nossas necessidades como centro da nossa vida. Nós não podemos viver no nosso estômago. Não podemos viver nas nossas roupas. Não podemos viver no carro que a gente tem. Tem gente que lava o carro, aspira o carro, asfalta o carro, segurança. Não podemos viver nos bens. Não podemos viver nas coisas do aqui e agora. Porque essas coisas não são o maior tesouro que nós temos. O maior tesouro que o crente tem é a sua comunhão com Deus. É a sua relação com Deus. É o seu envolvimento com Deus. É a sua capacidade dada por Deus de amar Deus e o seu Deus. De amar a justiça de Deus. Então, sabendo disso, o que Jesus faz? Ele nos convida a colocarmos a nossa confiança no Deus da providência. O Deus que criou todas as coisas e que as sustenta. E o Deus que criou todas as coisas e que governa todas as coisas. A história caminha diante de Deus, debaixo da sua orientação. Por mais que nós, seres humanos limitados, não entendamos isso, a história, tanto a minha e a sua individualmente, como a história da humanidade, caminha para a concretização do plano de Deus, da vontade de Deus. Então,
naquele que nos ama, tem interesse na nossa vida, que nos toma nas suas mãos, para nos sustentar, para nos capacitar a viver uma vida digna, que é o que Ele quer de nós. O crente pode passar momentos muito difíceis na sua vida. Ao contrário da teologia que eu falei para você, da teologia da prosperidade, o crente fica doente. A história mostra isso. Homens de Deus profundamente comprometidos, todo exemplo sabe, morreu, isso era amarelo, convalesceu durante muito tempo. Quem conhece um pouco do relato é emocionante o finalzinho da vida dele. O crente, ele vai passar por um momento de escassez. Pode ser que um dia fique desempregado. O crente pode ter momentos de necessidades. Mas em todos esses momentos ele tem que descansar. Primeiro, porque ele tem um Deus que cuida. Um Deus que sabe o que necessita. Não é isso que a Bíblia fala? O Pai sabe o que vocês precisam. Ele sabe. Antes que vocês peçam. Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, se desesperam. Mas o crente confia. Em segundo lugar, porque tem a igreja. O crente tem os seus irmãos que devem apoiar, que devem andar com ele, que devem cuidar dos momentos mais difíceis da sua vida. Graças a Deus, porque a gente tem que procurar fazer isso. Ainda não somos perfeitos nem seremos, mas a igreja de Cosmos tem procurado ajudar as pessoas, os membros da igreja que precisam disso. Necessidade de ajuda. O Deus da providência de Jesus Cristo prometeu prover as nossas necessidades. O Deus da providência tem promessas para nós. Promessas de cuidado, promessas de bondade, promessas de provisão. Confie nele. Confie nele. Vamos colocar em prática a doce voz de Cristo na nossa vida. Não vamos deixar nos levar pelas contingências da vida, mas vamos caminhar olhando